Olá, começamos mais um programa Entre Amigos aqui na PRP TV e hoje vamos falar sobre o papel da doula, seus aspectos emocionais e como é esse processo no pré, durante e pós-parto. Estamos aqui com a Josi Bezerra, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Agora me conta mais sobre a sua formação e o que é, afinal, doula, o que é ser doula? Nós damos toda assistência e cuidado que aquela gestante merece durante esse período, né? E também trazemos o apoio emocional, o apoio físico e informativo. Nós fazemos a educação, fornecemos a educação perinatal, que é esse apoio informativo para que ela tenha acesso e consciência, né, dos direitos que ela tem durante esse processo do gestar. Isso no caso, né? Isso durante a gestação. Durante a gestação. E no dia do parto, como é que funciona? Então, durante a gestação, ela vai preparar o plano de parto dela. Sim. Ela e o acompanhante. Muito importante também que o acompanhante receba esse preparo, que receba essas informações. Porque durante o processo de trabalho de parto e parto, é o acompanhante que vai ficar com a preocupação, né, de, vamos dizer assim, reivindicar tudo que foi colocado ali no papel, todos os desejos da gestante para com ela e com o bebê. Entendi. E no caso do pós-parto, tem algum acompanhamento? Sim, tem a questão da amamentação, né, dos cuidados com ela, o primeiro contato com o bebê, primeiro né? contato com o bebê, que a gente chama aquela hora de ouro, que assim que o bebê nasce, seja colocado no colo, que estimule a amamentação. E depois disso mesmo, a questão da própria amamentação, como vai se dar a pojadura, o que é que ela pode esperar, né? É um momento que fica muito, que a gente diz que é um momento tenso, né? É verdade, principalmente quem é a primeira vez mãe, né? Esse processo é tudo muito novo. Sim. Não é? E em relação aos outros profissionais da área, né? Porque no hospital, na maternidade, tem os médicos, tem os enfermeiros, né? Uhum. Então, a diferença básica, assim, entre a doula e esses profissionais. A doula, quando ela é contratada, ela deixa bem claro quais são, assim, o que é que a gente trabalha. A gente trabalha com métodos não farmacológicos de alívio da dor. A gente tá ali tendo uma visão muito no papel muito de observadora. A gente observa tudo, quais são as necessidades daquela gestante. Se a gente observa que de repente ela tem muitas dúvidas em relação ao corpo dela, se ela vai conseguir dar conta do parto em si, o que é que a gente indica? Vamos fazer uma fisioterapia? Indica um fisioterapeuta, entendeu? Para trazer esse auxílio. Se está com questões emocionais mais aprofundadas, questões psicológicas mesmo, a gente indica que procure um psicólogo, uma psicóloga perinatal, por exemplo. Então, a gente vai percebendo essas necessidades dela e vai tentando conduzir da melhor forma. Para que seja o mais natural possível, Isso. né? Muitas gestantes preferem passar o período de trabalho de parto em casa. E somente ir para a maternidade quando há necessidade, né? Quando já está porque existem as fases do trabalho de parto. Sim. E quando já está naquela fase ativa, é o momento ideal de ir para a maternidade. Mas como identificar? Eu, como doula, com a minha experiência, consigo identificar. Mas a gente acha necessária a participação de um enfermeiro obstetra. Sim. Porque a enfermeira obstetra vai trazer a parte técnica, vai fazer a ausculta do bebê, pode fazer o toque, né? A doula não faz esse tipo de coisa. A doula está ali preocupada com as questões emocionais e em suprir
as outras necessidades da gestante. Sim. Não vai fazer essa parte técnica. Esse lugar é da enfermeira obstetra. Sim. Inclusive, você falou do toque, dá para, inclusive, verificar a dilatação, né? Isso, o toque é para verificar a dilatação, que só pode ser feita pelo profissional, enfermeira ou médico. Entendi. E no caso dos tipos de parto, né? Que a doula pode participar. A doula pode participar Em todos. Em todos. Porque a gente, muitas vezes, né, não decide. A própria gestante, a própria mãe, não decide a via de parto. Ela pode desejar, ela quer um parto normal. Mas pode acontecer de precisar ir para uma cesariana. Pode haver a necessidade de uma cesariana. A cesariana está aí para salvar vidas. Sim. Entendeu? Então ela é super bem-vinda quando ela é indicada, bem indicada. Eu quero uma cesariana eletiva. É uma escolha. A gente procura trazer a consciência, a informação e deixar ela consciente do que esperar, entendeu? A cesariana eletiva, a gente tem uns receios porque pode haver uma prematuridade, um risco maior de hemorragia, porque é como se o corpo não tivesse preparado, né? Sinalizado que aquele parto poderia acontecer, entende? Então, é isso. Tendo informação, tá valendo qualquer coisa. Assim. Muito bem. Você falou sobre a cesárea eletiva. Existe outro tipo de cesárea? Você poderia explicar? A cesariana intraparto, né? Que é aquela cesariana onde você passou por todo o trabalho de parto e por algum motivo precisou recorrer à cirurgia. Entendi. Perfeito. Você já acompanhou partos em casa ou só em hospital mesmo? Não, só em hospital, porque na nossa cidade nós não temos equipes que possam trabalhar em casa. Certo. E como é que existe diferença assim, entre hospitais públicos e privados para o acesso à doula? Bom, com a lei que a Associação de Doulas conquistou, né, nós conquistamos primeiro a lei municipal e logo em seguida a lei estadual. Com a conquista dessas leis, assim, os caminhos se abriram muito mais, sabe? Mas antes disso, nós buscamos diálogos com as maternidades, mostrar o nosso trabalho, a necessidade do nosso trabalho. O próprio Ministério da Saúde já reconhece o trabalho da doula, sabe? A presença da doula no cenário de parto, o quanto é benéfico, o quanto agiliza, o quanto traz segurança para aquela família, né? No caso, a gente acaba trabalhando com a família, não só com a gestante. Com o conjunto, né? E aí tem a questão da insegurança e dos medos, né? Que não só a mãe em si, mas o pai também, quem é vó de primeira viagem também, acho que todo mundo, né? Como é que seria? Você tem relatos, assim, de medos, inseguranças dessa gestante, da família em si? Sim, eu vou dar um exemplo que eu passei, assim. Da gestante precisar ir para cesariana. Na época a gente não podia entrar, foi bem no comecinho do nosso trabalho, né? Uhum. E não podia entrar, então eu fiquei do lado de fora com o pai e com a avó. E eles estavam muito tensos. Às vezes mais tensos do que a própria mãe e o pai. O pai só podia entrar no momento que o bebê seria retirado, né? E eu fiquei ali conversando, tirando dúvidas do que estaria acontecendo, né, de tudo que estava. E aí eles relaxaram e a coisa fluiu e de repente nasceu, entendeu? E estava todo mundo mais tranquilo. Então a doula está muito nesse lugar, sabe? Esse apoio, esse suporte, né? É um calmante natural. Exatamente. Agora, no caso das mães que passam por uma perda, né? Gestacional, seja intraútero ou mesmo no momento do parto, como é esse suporte? Que também tem a questão do psicológico, né? Da depressão pós-parto. A gente dá o suporte emocional. Quando a gente percebe que existe algo mais grave, aí é o momento de indicar um profissional
que dê esse suporte maior. Um psicólogo, um psiquiatra, Isso. né? E naquele momento você consegue dar o apoio emocional mesmo que a mãe precisa. Exatamente. É isso. É só mais uma dúvida aqui, eu também já ouvi relatos de mães que também tiveram apoio de doulas, né? Sobre o pós-parto, que às vezes a mãe fica inchada. Existe algum procedimento que a doula pode ajudar, que não seja farmacológico, para auxiliar nesse processo? Talvez uma drenagem, não sei se é permitido. Não, aí é parte do fisioterapeuta. A gente Tudo pode é indicar o fisioterapeuta. profissional que faça Perfeito. isso. Perfeito. Agora deixa... A questão da amamentação também. Sim. Que a doula dá aquele primeiro suporte, mas às vezes não é tão simples, então a gente indica a consultoria em amamentação. Muitas doulas, inclusive, trabalham com consultoria. Sim, inclusive tem mães que sentem dor, né, no Sim, processo de sim. amamentação. Então é toda uma questão psicológica, emocional, a necessidade, né, de alimentar o seu filho. E a gente fala da importância da rede de apoio, Sim, sabe? Durante a gestação, a gente, inclusive, tanto traz informação para o acompanhante, tipo, defina quem é o seu acompanhante, ele também vai receber informação, suporte. E vamos pensar numa rede de apoio, você vai precisar de uma rede de apoio. Quem pode ser, sabe? E é o por que aí. seria mais apropriado para aquele momento, né? Exatamente. Agora deixa sua mensagem final para o nosso público e para as mamães que estão aí assistindo, que daqui a pouquinho vão dar a luz para o seu bebê, não é? Deixa sua mensagem para elas. Pouco importa a via de parto, se vai ser vaginal, se vai ser cesariana, se vai ser a cirurgia, pouco importa. O importante é você se preparar emocionalmente para receber e acolher o seu bebê. Deixa seu contato aí. Então, tem meu Instagram, que é @doulajosibezerra, e o meu número de telefone do WhatsApp, que é o 79988061359. Muito bem. Então, entre em contato, é muito importante esse suporte aí, tanto na fase pré, durante e pós-parto, tá? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E vocês não saiam daí, porque a gente volta já aqui no programa Entre Amigos. Na Derma Center, você encontra tecnologia, qualidade e profissionais especialistas para cuidar da sua saúde e bem-estar. Nossa clínica oferece um ambiente acolhedor e atendimento humanizado. Com equipamentos modernos e técnicas avançadas, garantimos segurança e resultados eficazes. Aqui, sua jornada começa com uma avaliação personalizada, oferecendo procedimentos faciais como harmonização e rejuvenescimento, corporais para modelagem e redução de medidas e capilares para fortalecimento e crescimento dos fios. Agende já a sua avaliação e descubra o melhor da estética na Derma Center.